Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em mais um podcast. Se não faz bem, corta. Eu, meu amigo Osiel, novamente. Eu não sei não. Eu não chamei ele, né, hoje, mas ele sempre vem, tá aí conosco. Dá um joia aí pro povo aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o pastor Osiel. Estamos aí, hein? Nós estamos hoje em mais um programa. E dessa vez com o candidato a vereador de Francisco Morato, Adriano. Ele que já vem com aquela cadeira na Câmara Municipal de Francisco Morato e agora, com a ajuda do povo, ele tenta uma reeleição aí. Tudo bem, Adriano? Fala, minha gente querida, como é que é? Bom dia, boa tarde, boa noite. Coisa boa poder falar com vocês desse podcast que só tem crescido. Agradeço os pastores pelo convite. Me chamo Adriano Fernandes, tenho 39 anos, sou casado com Michele, pai da Clara, da Lívia, estou vereador desde 2020. Atualmente sou líder do governo da Renata Sene e Hildo Guzmão e estamos aí trabalhando para o desenvolvimento da cidade, para o bem comum, né? Procurando fazer uma política inovadora, uma política onde as pessoas se sintam representadas. Eu sou fruto de políticas públicas. Estudei a minha vida inteira em escola pública, sempre utilizei postinho de saúde do bairro. Então, a gente que utiliza os serviços públicos, a gente tem muitas ideias também de como melhorar. Às vezes nem tudo depende exclusivamente da gente, mas ao longo desse tempo aí, desses quase 4 anos, a gente tem procurado fazer com que a nossa população se sinta representada. Muito obrigado pelo convite. Legal. Adriano, quanto tempo de Morato? Eu cheguei aqui na cidade de Francisco Morato, eu tinha 12 anos, de 11 para 12 anos, e vou completar 40 anos agora, dia 5 de setembro. Semana que vem, né? Semana que vem, dia 5 de setembro. Quando nós chegamos aqui, nós viemos, o que nos trouxe à cidade de Francisco Morato, na época, foi um problema de saúde. Nós morávamos num outro estado e nós viemos parar numa cidade onde não se tinha pavimentação, eram pouquíssimas as ruas que tinham pavimentação. Hoje nós precisamos de muita coisa, mas perto do que era antigamente, eu acredito que vocês, nessa época, vocês já moravam aqui, não? Eu vim pra cá com um ano. Um ano aí, ó. Então, sabe exatamente do que eu tô falando. Então, eu vim, por exemplo, de uma cidade, eu vou falar o nome da cidade, chamada Volta Redonda, que não tinha uma rua para ser pavimentada, e vim parar na cidade de Francisco Morato, que eu acho que mal tinha as avenidas pavimentadas. Então, por aí dá para ter uma ideia quando a gente chegou aqui. Mas foi nessa simplicidade que eu fui acolhido. Sim. Foi nessa simplicidade que eu aprendi a gostar da cidade, e hoje eu sou extremamente apaixonado pela cidade. Me casei, moro aqui, não tenho interesse nenhum em me mudar daqui, porque realmente Morato é uma cidade acolhedora. Como diz a nossa prefeita, a grande Francisco Morato. Ela fala sempre, a grande Francisco Morato, que foi vista antigamente, durante muito tempo, Morato sempre foi visto como uma cidade dormitório. Hoje, nós já temos um outro cenário. Pode ser que ainda seja para alguns uma cidade dormitório, mas é uma cidade que já tem grandes coisas e que tem um futuro gigante ainda pela frente. É uma cidade relativamente nova. Eu tenho certeza que os nossos filhos e nós também vamos presenciar ainda muita coisa boa na cidade. Certo. Eu vejo hoje muitos problemas na cidade, mas por conta do crescimento, né? Morato tem crescido muito e eu acredito ainda
que vários problemas vão ser solucionados na cidade, e isso é bom. Esse crescimento da cidade de Francisco Morato, né, se bem cuidada, né, a gente vamos longe nisso aí. A gente está apostando nessa galera que está aí, né, e é por isso que a gente abriu até esse espaço, né, para cada um soltar as suas ideias, né, fazer cada vez mais através da mídia ser conhecido pelo povo. E eu queria que você falasse para nós aí quando que nasceu essa vontade de fazer parte de da Câmara Municipal de Francisco Morato, o ano que foi, o que estralo que deu de você, que você falou, opa, é minha cara, eu vou para cima. Boa pergunta. É interessante, pastores, quando eu tinha em torno de 7 anos, que ia passar o programa eleitoral, eu lembro que eu queria assistir o programa eleitoral e eu não entendia aquilo. Eu sempre gostei do programa eleitoral. E eu lembro que minha mãe às vezes queria desligar a TV e eu falava, não, deixa a TV aí, deixa a TV ali, eu quero assistir. Eu sentava e eu queria ver todas as propagandas. Mas já era um chamado, e só que eu não identificava esse chamado. Eu trabalhava na lotérica e um amigo nosso, ele me chamou para trabalhar. Ele me chamou, eu tinha 18 anos na época. Adriano, eu sou candidato, assim, assim, assado, e eu estou precisando de uma pessoa para trabalhar na escola X. Você fica lá naquela região, você toma de conta e tal, não sei o quê, naquela região lá. Falei, vamos lá, e fui, fiz, adorei, gostei, mas aquela farra de jovem, né? E aí um belo dia eu estava trabalhando, ele chegou e falou, viu, eu vim fazer um convite para você, eu vim convidar você para trabalhar comigo na Câmara. Isso lá atrás, certo. Em 2004, eu acho. Falei, bom, eu não sei como que é, não, vamos lá. Então eu comecei a trabalhar lá e comecei a entender como que funcionava a mecânica daquilo lá, como que era. Porque até então, eu, como a grande maioria que está aí nos acompanhando, a gente passa em frente à Câmara, a gente não sabe como funciona aquilo, né? A maioria da população não tem interesse nenhum nem em saber o que o Poder Legislativo faz, o que o Poder Executivo faz. Isso é um pecado. E aí eu passei a entender, jovenzinho, passei a entender o que significava. E para mim mesmo eu falei, eu gostei disso. Eu gostei porque, como eu disse lá atrás, quando a gente começou, eu sou fruto dessas políticas, né? Eu sou fruto, eu cresci em escola pública, a gente sempre utiliza os serviços, e aí eu fui identificando o que eu gostava de alguns políticos e o que eu não gostava de alguns políticos. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Todos me ensinaram algumas coisas e todos me ensinaram, não me ensinaram um monte de coisa. Não faça isso. Faça isso, não faça isso. Certo. Porque eu sempre fui muito de prestar atenção, sempre procurei ser muito profissional. Então, baseado nisso, um belo dia eu falei, eu preciso, apesar de eu trabalhar, eu ainda não me sinto representado. Certo. Não me sinto representado. Porque a gente precisa introduzir essa nova política. Eu falei, então vamos lá. E aí a gente lançou o nosso nome. Eu larguei meu emprego na época, né, de assessor, e deixei o meu nome à disposição. Adriano, o senhor sabe que em Francisco Morato, principalmente os transeúntes, aqueles que nós não conhecemos, mas bate-papo na rua, eles questionam muito algumas leis que foram aprovadas Sim. pelos vereadores. Sim. Sendo ela a taxa de lixo, né? Essa taxa de lixo é uma das que a gente sempre comenta ela aqui, é uma situação, mas alguns já falou que foi uma lei federal e tal, mas nós não sentimos representado pelos nossos vereadores. Poderia ser aprovado? Pode. Sim. Mas a gente gostaria que fosse um campo mais de debate, uma coisa mais travada. Foi muito fácil. Na verdade, nós houve o marco do saneamento básico, que foi do governo federal, e todos os municípios
eles foram meio que obrigados a cobrar a taxa do lixo. O que o governo federal entendeu? Entendeu o seguinte, que nós somos, eu vou chupar essa bala. Boa. Não, é um exemplo só. É só um exemplo. A visita é verdade. Eu vou chupar essa bala. A embalagem dessa bala, ela me pertence. Ela não pertence, então assim, eu sou responsável por ela. Então, o que essa lei diz? Essa lei diz o seguinte, que nós somos responsáveis pelo lixo que nós produzimos. Nós na região, nós só temos um município que não cobra a taxa do lixo. Só um. Só uma fala, o senhor acha justo? Eu não sou contra. Não, a questão não é nem de ser justo. A questão é de seguir a lei. Tudo bem. Porque é o seguinte, pastor, por exemplo, se o município não cobrasse, o município teria que arcar. Ô, Adriano, veja só, se é uma taxa, é uma taxa. Mas essa taxa, ela foge. Para esse, ela chega a R$50. Para mim, chega a 60. Então, tem que ser uniforme. É R$30 eu entendi, para cada. agora eu entendi. Em Franco da Rocha, no município vizinho, é no IPTU. E a gente tem, pelo que a gente procura saber, por exemplo, o cara ele paga R$1.000 de IPTU. É um exemplo. Ele vai pagar metade da contribuição do lixo. Entendi. Ou seja, vai ser R$1.500. Certo. Então, Mas você que tá vale por 12 meses. por 12 meses. Aí você pode dividir, às vezes sai um pouco mais ou sai um pouco menos. Por exemplo, Essa questão da taxa do lixo, provavelmente depois vai vir à tona em algum momento. E a pessoa que não quer que seja cobrado a taxa do lixo na conta, pode ir na prefeitura e abrir um protocolo também. certo. Pode chegar lá e falar, eu quero abrir um protocolo. Agora, veja só, algumas pessoas têm o seu IPTU. Outras pessoas, infelizmente, ainda não têm, porque nós estamos trabalhando com a regularização. Eu acredito que Morato deve ter o quê? Uns 80%, 20% que não. Hoje, mais de 50% da nossa população não paga. É inadimplente. É bem complicado. Entendeu? Bem complicado. Por isso que foi cobrado. E aí é o seguinte, se nós cobrássemos no IPTU, quem mora hoje em área pública não pagaria a taxa do lixo. Sim. Então isso não é justo para quem não mora em área pública. Não é justo para quem mora em área particular pagar por aquele que... Adriano, entende? você como candidato eleito, você percorreu 4 anos praticamente na prefeitura, você automaticamente... E só para concluir, pastor, nenhum político gosta de aprovar uma lei impopular. Nenhum político. Certo. Mas é preciso, às vezes, mesmo muitas vezes a gente sabendo que é impopular, a gente precisa deixar as contas da prefeitura em dia para poder, lá na ponta, dar todos os serviços para todo mundo. Não corre risco, seus eleitores não vão te olhar quando olhar, pô, Adriano, não Olha, entendeu a gente. Pastor, é um jogo. Certo. É um jogo. Se hoje o senhor vem na minha casa e eu sou teu eleitor, nós vamos bater um papo e eu digo, Adriano, tu votou nisso aqui, eu não gostei. Votei pensando no desenvolvimento da cidade. Então você teria que preparar uma... Porque assim, a cidade não é a única que cobra. Certo. Não é a única. Franco da Rocha cobra. A única cidade que não cobra a taxa do lixo é Caieiras, porque o transbordo está lá. Certo. Agora pergunta para a Morato teve essa opção de não pagar. Agora pergunta para aquelas pessoas onde o lixo é depositado da região inteira lá, se eles querem que o lixo vá para lá, eles preferem pagar. Certo. Qual foi, estando, né, na Câmara Municipal, qual foi o maior desafio? Esses desafios. Não, de leis impopulares. São esses desafios. São esses. Ele voltou na fala, eu prefiro dar uma fala, né? Dentro disso tudo aqui, o senhor votou na fala, o senhor correu o risco, né? Votou, quando o senhor vota, ou seja, volta lá no seu eleitor,
Qual é a forma, a maneira que o senhor se prepara? Ou o Morato ainda não está bem politizado nesse sentido? Não, a questão não é nem estar politizado, a questão é que Morato, ao longo do tempo, foi muito politizado. Essa que é a verdade. Eu vou tirar a taxa e tal, e depois você vai tirar, você vai ter que pagar, e você vai ter o dinheiro para pagar? De algum canto tem que Exatamente. Exatamente. Porque o governo federal, a partir do momento que ele põe uma risca e fala assim, ó, você tem que cobrar, se você não cobrar, você tem que pagar. Adriano, nós estamos nesse ponto ainda. Existe algum caminho para poder ajustar isso? Não, existe. Toda lei ela pode ser ajustada. Agora, é uma lei. É uma lei. A gente tem que se adequar e pagar a lei. O que nós temos que fazer? Nós temos um contrato com uma empresa que coleta o lixo que tem que ser pago. E o maior feito do Adriano como vereador? O maior feito do Adriano é fazer aquele que nunca se sentiu representado hoje ser representado. Hoje nós temos vários projetos, nós temos 9 leis aprovadas na cidade, dentre elas leis assim que eu guardo com muito carinho, como por exemplo, até o nosso mandato não se via nenhum tipo de ação de doação de sangue na cidade de Francisco Morato. Quando nós vencemos as eleições, todas as propostas que saíram e saem do nosso mandato são leis que saem da vontade popular. Inclusive agora o caderno de propostas que nós já montamos para a próxima gestão, se for da vontade de Deus e do povo, se eu não for julgado por essa lei, e se for, tá tudo bem, porque minha consciência está tranquila, minha consciência está tranquila, porque o que importa é ter o serviço na ponta da corda. Né? Uma política irresponsável a gente não pode fazer, porque minha filha lá na frente, ela vai sentir essa falta. Lá atrás não se tinha coleta de sangue, e quando nós assumimos, foi uma política que nós trouxemos para a cidade, essa conscientização. Hoje no município nós temos o Dia Municipal do Doador de Sangue, a Semana do Incentivo à Doação. Você que presta concurso público, processo seletivo, para você que é doador de sangue, você fica isento também do pagamento dessas taxas. Então, assim, é uma lei que a gente fica muito, muito feliz, porque é uma lei de incentivo à vida, né? Se a gente parar para pensar, é algo assim muito, muito legal. Então, e dentre outras leis que nós criamos, a questão do corte de água aos finais de semana, quantos pais de família muitas vezes acabam tendo fornecimento de água, luz, às vezes numa sexta-feira, e através de uma lei nossa, hoje proíbe essas concessionárias de cortar, deixar essa família sem água, sem luz e tal. Então são leis importantes que a gente hoje trouxe para esse cenário. Nós estávamos conversando lá fora, você comentou de um carro abandonado que tinha aqui na rua. Eu sou o autor da indicação. E eu também tenho que ser lembrado por isso. Não tenho que ser lembrado só pela aprovação da taxa do lixo, que também não é negativo, é consciência. Não, o senhor toca no assunto, a minha visão... Não, é que eu percebi que o senhor ficou... Não, é que assim, a taxa do lixo é um tema polêmico mesmo, como existem outros temas polêmicos. E o político, ele não pode se esconder, ficar no meio termo. A gente tem que fazer uma política responsável. Hoje, Morato está, em alguns aspectos, ainda está se recuperando agora por irresponsabilidade de muitos políticos que fez muita politicagem besta nos bastidores, politicagem irresponsável, infelizmente. Estão falando da taxa de lixo. Eu quero falar um pouco da taxa de esgoto. Para nós aqui, né, bairro que nós estamos aqui, a gente tem uma rede de esgoto que, na verdade, é um afastamento que a gente tem aqui, né? Porque nós estamos no bairro mais alto, né? E o esgoto da rua de baixo, ele já é solto no córrego aqui embaixo. É justo, né, os moradores pagar
uma taxa de esgoto se nós não temos aqui um tratamento de esgoto, né? Já é solto aqui no córrego, né? E eu já fiz essas perguntas para outros, né? E cada um tem uma tese disso, né? O que poderia ser feito? Você acha justo ou não acha? A questão... Por que é tratado assim? Né? Porque eu acho muito caro uma taxa para você ter um afastamento do seu esgoto para a rua de baixo aqui. Da mesma forma que o senhor paga, eu também pago. E assim, a questão do esgoto é uma questão do Estado. É uma questão do Estado. Né? Existe hoje um planejamento do governo do Estado de São Paulo que está fazendo uma programação para fazer uma coleta mesmo e um tratamento desse esgoto e tal. É até desumano cobrar da prefeitura, que é o Estado. Nós tivemos uma fala Quantas vezes eu estive já na Sabesp, não, só para concluir, a gente já foi na Sabesp várias vezes, né? A Sabesp é uma empresa que presta serviço para o Estado e que nós somos dependentes da Sabesp. Não tem como fugir, não tem como fugir disso. Nós tivemos uma fala sobre isso. Não tem como o vereador chegar e falar tem que ter a coleta. Não, depende de toda uma programação. Nós Morato é uma cidade que tem a sua região, que precisa de bombas para poder bombear tudo. Então, assim, existe toda uma que a gente cobra, que a gente pede, mas que depende da Sabesp, do Estado. Adriano, só o fato do senhor dizer, estamos cobrando, sim, isso é positivo? Muito. Isso aí é positivo. A Sabesp, a gente tem um desgaste gigante com a Sabesp. A Sabesp, as empresas terceirizadas, a prefeitura pavimenta uma rua hoje, amanhã a Sabesp vai lá e quebra tudo. Você pensa que é fácil para nós, enquanto gestores, enquanto representante do povo, que está aqui tendo contato com os senhores, da mesma forma que eu estou aqui, eu vou lá, converso com o morador, não é fácil. Né? Agora, se você parar para pensar, quantas empresas tem a Sabesp e quantas empresas não prestam serviço para a Sabesp? Uma empresa vem e quebra, a outra vem, né, a mesma que fecha, é outra que já vem que fecha. Então, quer dizer, é uma empresa que está vivendo esse tumulto todo aí também na questão da privatização, né? A gente não sabe como que vai ficar. Então, na verdade, aí é questão de tempo mesmo. Eu acho que só o tempo vai dizer como que vai ser. Ficar, né? E esse marco também é para isso. Esse marco, essa cobrança, é para levar água até aquelas casas também, aquelas cidades mais distantes, e levar a rede de esgoto também, porque é um desafio não só de Morato, é um desafio do Brasil. Né? A gente teve uma... Não, espera um pouquinho. Depois você fala. Tá falando... Vocês entrem em acordo aí, né? Nós tivemos uma fala, né, sobre essa questão do esgoto, e a gente teve uma resposta até segura aqui de que é injusto, né, você pagar para você ter um afastamento de esgoto da sua casa, e que a gente até teria uma voz ativa para a gente trabalhar nisso, né? Os vereadores cobram muito isso, o Wildo cobra, nós já fizemos várias reuniões com o gerente regional, porque tem um gerente regional, né, que toma conta de Morato, Franco, e a gente cobra muito isso, muito porque a gente sabe que não é justo, né? Ele falou até aqui, né, o Wildo, que ia acompanhar isso de perto aqui, né, porque ele também não acha justo, não é justo. E tinha como trabalhar em cima disso para que tentasse resolver isso. Eu apostei nisso também, estou acreditando, né, e espero que a gente tenha uma fala aí, talvez a gente consiga uns nomes aí, uns documentação dos moradores, para ver se a gente cria algo, uma revolução disso aí, para ver se a gente melhora essa situação. Eu também não acho justo. O povo que sustenta a máquina pública não pode ser desrespeitado. Se nós pagamos o tratamento da rede de esgoto, a gente tem que ter o tratamento.
Sim. A gente precisa. Se você viu, não sei se você percebeu, a rua ali está toda cortada. Sim, Essa é aqui, isso. eles fizeram o encanamento, soltou ali no final da rua e agora, acho que nas próximas contas, os moradores dos terrenos de cima vão começar a pagar taxa. Para soltar a sujeira ali no final da rua. É um absurdo. É um absurdo. Mas nós já estamos no fim do primeiro bloco. Daqui a pouco nós estamos de volta. Corta. Estamos de volta no nosso segundo bloco. Aquela conversa que você queria. Eu não deixei. Fugiu. Eu não deixei você falar. É que assim, Pode ficar à vontade. alguns amigos meus, eles perguntaram a respeito dessa lei que tira os carros que estão abandonados na rua. Só que, por exemplo, há situações que são carros grandes. Nós temos, por exemplo, alguns questionamentos em uma rua, ali do lado 120, que o camarada tem um caminhão lá, tipo uma carreta. Né? E isso está trazendo um transtorno terrível para o pessoal lá. Esse carro também pode ser mexido? Pode, na verdade, os moradores precisam estar ligando para o trânsito ele vai lá e ele... Adriana, a questão é que ele é abandonado. Há um desconforto também, o dono, aquelas coisas todas. Você sabe como é que é? Eu acho que tem que ali entrar e deixar mas para o trânsito ir, pastor, tem que ter uma denúncia. Tem que ter uma denúncia. Mas é um telefonema. Como que eles vão saber também? Exatamente. Tem que ter uma denúncia, liga lá. E aí o trânsito vai e a primeiro momento conversa. Notifica. Conversa, dialoga. Adriano, hoje, o que mais me deixa preocupado com Francisco Morato não é o trânsito, não é essas taxas que nós estamos falando aí, embora gere um desconforto, mas hoje não é a minha maior preocupação. A minha maior preocupação hoje até afeta também a população muito, é a questão dessa vagabundagem na rua. Aquela... Você até se assustou, né? Mas ele sabe do que eu tô falando, porque ele gosta de fazer essas firulas no programa. Aquela Cracolândia ali de Morato, ali perto do terminal, isso está gerando desconforto para a população, sabe? Eu já vi várias situações ali e antes, no começo, acontecia algumas coisas absurdas assim à noite, na madrugada. Agora nós estamos vendo durante o dia inteiro acontecendo coisas assim e cada dia tem crescido mais. Tendência. E eu sei que é por conta do crescimento da cidade também, mas toda cidade grande tem, né? Tem, mas ali onde eles ficam ali, não cabia porque eu acredito, na minha concepção, que não é difícil fazer um monitoramento ali, pelo menos umas 2 vezes por semana, para tirar barraca, tira essas coisas, porque quando gerar um desconforto para o camarada não vai ficar montando barraca e os outros lá tirando e jogando fora, mas se deixar eles à vontade. Sim. Ali. Eu estava descendo ontem, a minha esposa ali no terminal, e você vê ali naquela grade ali que da descidinha pro terminal, eles colocam lona ali, ó, amarra lona ali para ninguém ver o que eles fazem ali. E ninguém vai lá nem tira essas lonas. Eu acho que deveria tirar aquilo ali, não deixar eles tão à vontade para que amenizar. Eu acho que amenizava essa situação aí. Agora nós, graças a Deus, boa pergunta. A gente sabe que realmente essa população ela tem crescido e aumentado muito. E nós ficamos vulneráveis, né, infelizmente. E precisa ser feito algumas coisas. Primeira, sem dúvida nenhuma, é a segurança.
Adriano, eu não sei se o senhor... O jeito dele é da hora, é legal. Eu Gosto. não espero, um susto. eu não espero nem você ter ligado. É afoito. Eu não sei se o senhor Ai, que legal. Francisco Sensacional. Morato, no sentido de madrugada. Os nossos transeuntes, eles trabalham cedo. Os primeiros que vão pegar os primeiros trens saem muito cedo. E essa região ali, um pouquinho possível ali para baixo, é muita gente que sai. Eu já vi muitos assaltos acontecendo quando a gente trabalhava em Barueri. E nós não temos uma guarda passando, essas coisas todas, já que está tratando desse povo, esse povo dorme na rua. Sim. Então, automaticamente, eles levantam cedo para fazer alguma bagunça. Com a nossa GCM agora, graças a Deus eu estou muito otimista em relação a essa questão da segurança na cidade de Francisco Morato. GCM é motivo de muito orgulho para todos nós, é um sonho realizado para todos nós moratenses, para todos nós que amamos essa cidade. É fruto de uma gestão extremamente organizada, enquanto muitos no passado passaram, prometeram, falaram que ia fazer e não fizeram. Veio a Renata com planejamento, fazendo o que precisa ser feito, porque a administração pública é coerência, não adianta agir com a emoção, a gente precisa agir com a razão em tudo, em todas as leis. A emoção é isso, mas a razão é isso aqui. A razão, ela tem que estar muito, o peso tem que estar maior aqui na razão, porque é ela que faz com que a coisa aconteça. E foi essa razão que fez com que a nossa GCM saísse do papel, literalmente, né? A nossa GCM está aí. Agora é uma realidade. É uma realidade. Graças a Deus, nós temos a Ronda Escolar, que ajuda muito. Tem carros que é da Ronda Escolar. Nós temos, eu encontro constantemente, eu falo porque eu rodo muito a cidade de Francisco Morato, eu acredito que você que está nos assistindo também, você já deve ter visto e vê com frequência. Isso é muito gratificante. É claro que ainda existe essas situações, mas acredito que aos poucos nós vamos aí conversando com o comandante da guarda. É uma pessoa muito sensível, o comandante Jorge. Eu tenho certeza que ele já está se sensibilizando e já tem nos ajudado muito, muito mesmo. Aquele espaço que a gente acabou de falar, o Zé não deixou você responder, mas aí você volta. Não, essas partes. Tem como fazer alguma coisa ali? É muito polêmico isso, e eu acho que vocês vão achar muito polêmica a minha resposta. É preciso tentar fazer alguma coisa, mas não podemos esquecer da Cracolândia, que estão tentando resolver há quanto tempo. Não é algo tão simples, porque se fosse simples, a Cracolândia já não existia mais, certo? Mas assim, precisa pensar primeiro como pessoa, porque são pessoas, né? Precisam ser tratados, porque é uma doença. Alguns ali são doentes. Então, o poder público ele precisa olhar para aquelas pessoas. É claro que tem que cuidar do cidadão de bem, aquele trabalhador, aquele que desce a estação, que vai pegar o trem, mas também precisa cuidar daquela pessoa que está lá, porque é filho de alguém, né? É parente de alguém. Isso. Então é um caso de saúde pública também, aquele caso. E assim como tem em Morato, tem lá fora também. E é um desafio para Morato, para Cracolândia, é um desafio. E precisamos sim, nós enquanto sociedade civil e poder público, temos que nos unir e procurar entender como que vamos resolver. Você falou algumas coisas importantes. Da GCM ir lá, da GCM ou a guarda, a polícia ir lá, fazer uma ação conjunta com a GCM, é uma ideia. Porque é uma ideia. Eu acho que nós estamos aqui para isso. Você veja bem, a Cracolândia do centro de São Paulo foi esse cuidado que não tiveram no começo que fez acontecer aquilo. Sim, eu me assustei a primeira vez que eu fui, eu acho que foi no dentista, foi alguma coisa assim, que eu olhei e a primeira vez que eu olhei aquele antigo escadão da estação, não vou mentir para vocês, eu me assustei. Sim. Porque realmente é assustador, né? Imagina para uma mulher que chega tarde, mas só o fato da nossa prefeita
junto com o Hildo, criar uma secretaria de segurança cidadã, já mostra que está querendo melhorar, Resolver o problema. resolver, né? Então, para criar a guarda, tivemos que ter uma secretaria. Hoje nós temos uma secretária. Falando nisso, um abraço para a minha secretária, Michele Zanini, uma pessoa muito competente e tem desenvolvido um bom papel nessa secretaria, que é importante. É um desafio, como nós estamos aqui falando, e é algo que muita gente espera, né? Espera da nossa GCM, essa segurança, essa proteção. Adriano, você acredita, eu estava junto com o Tony. Ele é homem, mas meio assustado. Né? Vinícius, Eu estava lá. Nós, então, Eu estava ali, qual é o nome? Rua das Hortências, né? O Tony foi ver lá um negócio, e de repente um rapaz, um andarilho, ele entrou no campo da imposição. ele me intimidou. Não foi? Ele não chega e pede mais. Ele fala, você tem, cara, você tem. Porque ele já é aquilo que eu falei, é um caso de saúde pública. Saúde pública, literalmente. É um caso que precisa de tratamento. A gente precisa tratar a pessoa, o indivíduo, e cuidar dos cidadãos. Entende? É complicado. Eu me aproximei, fiquei perto do Tony, porque eu vi que ele ficou assustado, né? Fiquei protegendo. Ele correu. O senhor, pelo jeito, é medroso, né? O senhor presta atenção. Correu, deixou sozinho. É que eu não me intimidei, né? Mas aí, depois acho que passou um dia, 2 dias, eu vi essa mesma pessoa abordando uma senhorinha. Uma senhora também. E puxou a bolsa dela, e ele queria abrir a bolsa dela à força. Então, essas coisas vai dando força para esse pessoal. Né? E daqui a pouco está acontecendo igual acontece lá na Cracolândia de São Paulo, está quebrando o carro, está indo para cima de gente. E aí, se perder o controle, não aí pode. Não pode. Não, é algo importante, é um tema delicado e extremamente importante que precisa ser conversado, dialogado, e tem que ser, inclusive, temas de reuniões e de comissões para que a gente consiga chegar a um acordo aí, a uma solução para resolver esse problema. Precisa. Eu acredito ainda, até porque a Cracolândia de São Paulo eu acompanho desde lá de trás dela. Muito tempo. E eu acredito que hoje, da forma que Morato está caminhando, ainda não está difícil. Não está. Pode piorar. Né? Se deixarem à vontade, assim, pode piorar. Sim. Até porque o ambiente ali é pequeno. Ali imagina só. Todo dia eu coloco uma banquinha aqui, ó, e aí chega alguém e tira daí. Você não vai pôr mais isso aqui. Aí vai lá, daqui a pouco eu coloco de novo. Daqui a pouco eu vou. O cara não deixa eu em paz, eu vou sair daqui. Eu saio. É uma ideia, né? Então, às vezes a gente consegue vencer alguma coisa pelo cansaço. Sim. Mas se você deixar. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Exatamente. Eu vi um trabalho que acho que a GCM tentou fazer e alguém foi lá e reforçou aquele buraco que eles abriam ali perto da Ponte Seca, né? Para eles passarem ali, colocaram uns trilhos de trem lá. Foram acabou. Persistentes. Eles Ninguém fecharam, consegue abrir mais aquilo. Eles fecharam, depois foram lá e abriu. E no outro dia foi lá, deixou o carro lá da GCM, os GCMs acompanharam e eles concluíram o serviço. Não deu certo? Deu certo. Então, assim, é uma coisa tão simples, podia ser feito. Sim. Foi só uma ideia que tiveram, de repente chega uma ideia aí. Porque para a população, aquilo ali está gritante. Sim. Está gritante. O ambiente que você passa ali para você chegar no terminal já está muito estranho, sabe? Difícil até de você passar com um filho, tal, com uma criança assim. Você não sabe o que pode acontecer. Né? É isso mesmo. Então tá bem deselegante isso aí. Eu até falando com as lideranças daqui de Francisco Morato, né? Eu gostaria de soltar esse apelo aí. Nos ajude, olhe com carinho para aquela situação. Eu sei que com carinho tanto para nós, população, como para quem também sofre
algum distúrbio de alguma coisa e chega numa situação, numa vida dessa, e olha também para com um olhar diferente para quem tira proveito disso, porque aí tem Sim. muitos que tiram Sim. proveito dessa situação para malandrear a Sim. situação. Então, esse vai o apelo aí, né? A gente sempre dá o espaço a todos que quiser falar, oportunidade para quem tiver uma solução quanto a isso, e tudo que é para beneficiar a cidade de Francisco Morato, eu acho que é bem-vindo, é Viável. bom, aceito, e nós estamos aqui para fazer a diferença e uma grande nova Francisco Morato, como você mesmo disse. Essa é a nossa fala. Pode ficar à vontade. Eu agora. entendo assim também, Adriano, a nossa área da saúde, ela é gritante. Sim. Eu não sei se como que isso é gerido, não sei se Santa Casa disseram que tinha mudado ali a administração, mas a gente percebe que precisa melhorar. Se nós temos aí dentro dos livros algum projeto para algum hospital isso em futuro, Francisco Morato já é praticamente uma cidade que precisa disso. Sim. Certo? Até o governo Renato Ceni nós não tínhamos mais que 23 médicos, né? Pós-governo Renato Ceni a gente já passou aí de 35 médicos na cidade. A gente sabe que a saúde ela realmente é um desafio. Volto a falar não em Morato, mas no Brasil inteiro. Mas nós temos que olhar aqui em Morato. Certo. Antes da pandemia, onde todo mundo se montou o hospital de campanha lá atrás, eu acho que vocês lembram, o que a Renata, a nossa prefeita, ela fez? Graças a Deus, ela inaugurou a UPA. Então, hoje nós temos a UPA também. Existe um projeto, que é um projeto muito sólido, que eu acredito que no primeiro ano do próximo mandato, agora já deve sair do papel, em cima da UPA, onde tem os atendimentos no AMEM, ali vai ser uma UPA pediátrica. Então isso já vai ajudar muito, tanto a UPA que nós temos no centro, quanto a Santa Casa. Certo. E provavelmente muito em breve também nós teremos os leitos da UPA vão ser ampliados. A saúde tem esse desafio e a gente precisa. Antigamente nós só tínhamos a Santa Casa. Sim. E aí nós a Renata conseguiu abrir a UPA. E agora a UPA também está lotada. Quer dizer, se não tivesse né? Adriano, o que acontece? Nós temos uma dor de cabeça, uma coisa, uma gripe, tá aqui, tá ok. Mas tem coisas que são de alto complexo. Sim. Então, eu, por exemplo, eu tenho um caso na família que teve que ir lá para Santa Marcelina. É muito longe. Então, e outra coisa, eu estava comentando que não se dispõe um carro para atender esse paciente. São pessoas simples, tem que fazer todo o trabalho de ser medicado, né? Depois voltar para morar. Depois desse tratamento, a pessoa volta praticamente. O hospital que nós temos de referência do estado, a gente geralmente pega os polos do estado, né? Nós temos o Albano, que atende, né, a cidade, cobre a cidade também, e nós temos também o Lacaz, né? Que tem é bem limitado, mas aí também nós dependemos do estado. São hospitais que entram através de um sistema chamado CROSS, que é um cadastro único, como se fosse o SUS, que abrange aí o estado inteiro. Mas só concluindo a fala aqui. Lá, por exemplo, em algumas cidades, aparece um hospital que é do estado, com o nome Sanatorini, negócio assim. Da PV tem um que é top de linha, Carapicuíba. Por que nós não conseguimos chegar a esse hospital em Morato? Na verdade, assim, nós, para ter um hospital grande, nós dependemos do estado. Sim. Igual nós temos aí o Lacaz. Tínhamos o Lacaz. Aí o Lacaz, depois que abriu o Albano, aí meio que tudo foi para lá, né? A gente depende do estado. Para essa questão de hospital de grande complexidade, a gente depende do estado. Mas não há um projeto, alguma coisa assim? Dependemos do estado. Do estado. Nós estamos já caminhando para o final do segundo bloco e eu queria deixar uma
uma fala aqui, e depois eu gostaria que você fizesse uma colocação nela. E é legal aqui esse espaço que a gente abrimos aqui, e a maioria dos convidados que nós recebemos aqui é moratense, conhece a história de Morato, passou por várias situações aqui em Morato. E eu me lembro que eu acompanhei muito de perto o andamento da Santa Casa, né? Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato. E fiquei um tempo fora, né, do estado, fiquei 12 anos, né, fora. Voltei na pandemia a Morato. E eu comecei a perceber com essa parceria que a Santa Casa fez agora com como que é São Cristóvão? o São Cristóvão. Eu começo a notar que deu uma melhorada. Ela deu uma melhorada, sim. Sim. Um atendimento, né? Tecnologia também. Deu sim uma melhorada, porque a gente passou a situação. Tem a maternidade agora lá, né? Então, depois, no último bloco, eu gostaria de ouvir uma fala sua de quem se deu essa parceria, de quem foi a ideia disso, e para a gente melhor entender isso aí. Corta. Estamos no nosso terceiro e último bloco. E a pergunta ou a fala agora do nosso candidato é sobre a Santa Casa e a parceria que foi feita com o Lar São Cristóvão. A parceria foi feita através do governo Renata Senna e Udo Guzmão. Na época o secretário era Marcelo Simões. Foi para exatamente isso que você acabou de falar. A ideia sempre é melhorar, né? Como disse a Renata, quando ela assumiu, a cidade tinha muitos desafios, muitos aluguéis, muitas coisas que precisavam ser melhoradas. E lá atrás, a primeira coisa que foi feita foi o São Cristóvão. Uma das coisas que ela fez foi o São Cristóvão administrar a Santa Casa. E o reflexo realmente está aí, né? Nós temos hoje a maternidade na cidade de Francisco Morato. Inclusive, nós fizemos uma moção quando foi inaugurada a maternidade, porque moratense ele tem que nascer em Morato. É isso aí. Moratense ele nasce em Morato, né? Isso aí mesmo. Nós estávamos nasci em Jundiaí. Pois é. Em Guarulhos, desculpa. E agora nasceram em Jundiaí. E aí, você quer saber o que é ter um filho lá na Santa Casa e conversar com uma grávida que teve essa oportunidade. É uma maravilha. Nós estivemos lá e a ideia dessa parceria foi trazer qualidade no atendimento para a população. Volto a dizer, quando a gente fala de saúde, a gente está falando de um sistema que a todo momento está superlotado. Nós passamos por momentos aí que a população está com gripe, enfim, são várias e várias coisas que acarreta para lotar um hospital, né? Inclusive também a fazer atendimento de pacientes de fora. Esses tempos atrás nós fizemos um levantamento com o Antônio da UPA, que é um dos gestores da UPA. Quase 30% das pessoas que passam na UPA é de Várzea Paulista. Várzea Paulista? É outra Mas estrutura, aí, né? Então assim, para vocês entenderem como que funciona. Assim como nós também temos vários moratenses que saem daqui e que vai para outro município. Isso. E a lei, o doutor está aqui, ele sabe do que eu estou falando, a lei, ela obriga, tem que atender, e é obrigação do município, do estado, da saúde, não é isso? Segurança. Então é isso, a ideia dessa parceria foi melhorar o atendimento, foi dar mais qualidade para todos, né? E sempre buscando essa qualidade no atendimento. Você tem ideia de uma UPA 24 horas? A nossa. Ela já é? A nossa. Ela já é 24 horas? A nossa UPA. É interessante isso, porque... O médico, tudo bem. Médico. Para todo tipo de segmento. Se precisar ficar internado lá, é claro que não tem
às vezes precisa de um recurso, né, uma UTI, aí é transferido, Certo. mas lá tem leitos, sim. Gente, olha, nós estamos participando junto com o nosso candidato eleito, agora concorrendo ao seu segundo mandato, nosso companheiro Adriano. Veja só, se você tem dúvida alguma coisa, Adriano passou para nós que já criou algumas leis, algumas propostas de leis, e algumas delas foram aprovadas. Eu gostaria que o Adriano falasse quais são os seus sonhos para o próximo pleito, melhor, eleito, né? Se tem alguma coisa que está em pauta para que os nossos irmãos que vão votar no Adriano já fiquem atentos, acompanhando a sua gestão. E talvez ganhe o seu coração para ele continuar. É isso aí. Fica à vontade. Como nós estamos em um ambiente agora, principalmente nesse tempo, que ele tem liberdade de pedir voto, se sinta à vontade. Olha, gente, eu quero, para agradecer e falar a conclusão Não, aqui. ainda não. Ainda não, pode ficar à vontade. O senhor falou para a gente que criou quantos Nós pedidos criamos de lei? 9 leis. 9 pedidos de lei, não é 9 isso? leis, E foi votado. Então, há alguma coisa nesse sentido? Essa é uma pergunta. Você precisa estar para continuar Isso. o projeto. Gente, olha, nós precisamos estar no próximo mandato para dar continuação em tudo aquilo que foi colocado por você, que fez parte daquela reunião para montar o nosso caderno de proposta. Eu costumo dizer que a maior bandeira de um político tem que ser as necessidades da população. Isso é extremamente importante, porque para uns a necessidade é investimento na infraestrutura, para outros é investimento na saúde. O vereador, ele não está para a vontade própria dele, mas ele está para a vontade popular. Nós vamos, se Deus quiser, no próximo mandato, continuar com projetos voltados para a saúde, como esse da doação de sangue. Nós temos projetos extremamente importantes para a segurança também. Junto com a GCM, nós temos um projeto que nós queremos colocar em pauta, que é a comissão popular junto com a GCM, ou seja, vocês montam a comissão aqui e nós entramos em contato com a GCM, e a GCM vai ter o contato de uma dessas pessoas. Então, é um projeto muito importante que visa a segurança pública. Nós temos o projeto da Casa João Paulo II. Esse projeto é um projeto onde nós vamos, nessa casa, oferecer cursos para a terceira idade, nós vamos oferecer cursos para a nossa juventude, nós vamos oferecer oportunidade também para a juventude aprender a ter uma profissão no futuro. Esse é um dos maiores projetos que nós pretendemos na próxima, e se Deus quiser, nós pretendemos fazer essa casa, criar essa casa já no primeiro ano de mandato. Então, e a ideia é criar essa casa também no bairro, para dar oportunidade para o jovem no bairro, estender esses cursos para ele. Então, essa é a ideia. Esse projeto ia sair esse ano, mas devido a toda a correria, porque é um projeto muito delicado que a gente precisa montar ele pensando em cada detalhe para que na ponta da corda todos possam ser beneficiados. Então, esse projeto ele vai do jovem ao idoso. A gente pretende agradar a todos. Essa casa João Paulo II vai ser uma casa muito interessante. Foi comentado com um dos nossos candidatos que transitou por aqui. Ele comentou a respeito dessa casa de idoso. Não sei se essa pessoa falou que era um projeto dela que vai trabalhar casa isso. De idoso, casa de porque acontece o seguinte, Adriano, eu achei interessante a visão. Ela fala a respeito de pessoas, por exemplo, eu sou Você é idoso. Sou um idoso. Você é velhinho? Daqui a pouco vai precisar dela. Velhinho. É por isso que ele quer que... E aí o que acontece? Velhinho, que é uma casinha de idoso. Isso. Sou cuidado por esse filho que é um tanto descuidado. E o que acontece? Ele trabalha de manhã, sai de manhã, e eu fico sem aquele cuidado de... Não tem dinheiro para pagar um cuidador, essas coisas todas. Essa casa de idoso eu achei muito interessante, que é como fosse um lar que aquele filho pega, aquele pai, deixa ali, quando voltar do serviço vai lá e pega e está tudo certo. Eu achei muito interessante essa visão. Como você estava comentando a respeito de uma casa que vai abraçar tanto Só que esse projeto é um projeto de uma casa que vai oferecer cursos, que eu digo assim, tem idoso que a senhora geralmente quer aprender a crochê, coisa música,
Essa é a ideia dessa No casa. caso, não são pessoas que estão... Não, é uma casa para ensinar, de que estudo. estão ativas ainda. Vai ter biblioteca, vai ter espaço para cultura. Certo. Essa é a ideia da casa Então, que nós pretendemos montar. Senai para idosos. Muito bem. E essa outra parte que disse é do lá para idoso, eu acho que não é um projeto de ninguém. Foi a ideia que a gente teve aqui, até falaram que ainda não tinha conversado sobre isso. Mas eu tenho uma pessoa aí que já colocou na pauta. Mas eu ainda acredito que quando isso aí estiver funcionando, vai ter tanto fio que vai largar. Não vai buscar mais. Aqui, ó. Vai deixar ele lá. Já está querendo o número da casa. Não, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma hora ou outra, agora eu estou meio preguiçoso, mas uma hora ou outra eu vou fazer uma caminhada naquele céu. Né? Achei que ficou um lugar muito bacana. E aí eu dou uma caminhadinha lá para ver se eu perco a barriguinha, mas ela não vai embora de jeito nenhum. Mas eu sempre estou andando por ali e eu noto ali 2 piscinas boas, grandes, né, bonita, bem cuidada, né? Mas eu não vejo a galerinha lá usando aquilo. Não, Né? não vejo. Por que ainda não liberaram? Aquela piscina foi projetada sem a cobertura, lá atrás foi feito sem a cobertura. Na verdade ela tinha um motor, né? Chegou a ser utilizada, só que infelizmente os vândalos entraram, invadiram lá e quebraram o motor. E devido a isso, a piscina... Tem gente que olha e fala, tá verde, vai dar... Não, não é. Tá verde porque eles colocam um produto lá para não dar dengue, o bichinho da dengue e tudo mais. Mas já tem um projeto para cobertura daquela piscina. E agora, com a nossa GCM, já melhorou bastante lá nessa questão de invasão. Porque o que fez aquilo ficar daquele jeito, infelizmente, foi... alguns vândalos. Faz dó, né? Faz dó. Mas já tem um tempinho já prontinho ali, o pessoal não poder usufruir. Faz dó. Usava, e aí aconteceu isso, mas a gente, pelo que eu estava conversando com o secretário Caio, ele, pelo que ele comentou, já está bem adiantado a ideia da cobertura da quadra da piscina, e provavelmente logo, e não pode também secar ela, né, esvaziar ela. Não. Também tem isso. As pessoas falam assim, mas por que não esvazia? Por isso, né? Porque se esvaziar, ela pode rachar, ela pode... Minha netinha, e aí o prejuízo vai ser maior. Ela é apaixonada por água. E eu nem arrisco levar ela lá, porque se ela ver aquela piscina, não pode. Não, mas é uma judiação. E se Deus quiser, logo, logo, nós teremos lá uma piscina coberta, onde vai, igual no CSU, ter hidroginástica, natação, e que com certeza vai ajudar muito toda essa região, né? Eu falo porque eu moro também nesse lado, e a gente sabe que para atravessar muitas vezes o viaduto, a gente demora muito tempo. Então, se tiver um parque com uma piscina coberta que possa oferecer para os nossos idosos hidroginástica, natação para as nossas crianças e jovens, com certeza vai sobrar mais vaga no outro lado para o pessoal do outro lado do viaduto, e para esse lado vai estar também amparado com os serviços. Adriano, eu passo, sempre eu converso com a minha esposa sobre isso, eu passo ali no centro e a gente notamos o que fizeram ali nas calçadas, aumentaram as calçadas, tal, melhorou bastante para os pedestres, né? Até ali no começo da Ponte Seca. Só que também esse trabalho de calçada que fizeram, ele diminuiu muito a passagem, né, dos carros ali, passa um carro só, e meio, tem lugares que meio apertado. Já houve alguma fala na Câmara ou na Prefeitura, não sei, de que talvez fizeram aquilo meio equivocado, porque eu acredito que atrapalhou muito o trânsito ali, esse aperto que a gente passa ali. De gestões anteriores, né? O projeto. Sim. E aí, depois de feito...
Adriano, Gasta não. muito mais para quebrar, mas tem assim, porque ali ó, tem Questão lugar de ali que você recurso não vê ali, né? necessidade de Sim, uma calçada também não tão vejo, larga e o é. espaço para o carro tão pouco. A gente questão- sofre muito. a questão é recurso. Pode ser que futuramente seja mexido lá. Porque você enfim. vê, antes daquela entrada para a delegacia, Uhum. ela já abre 2 faixas, né? Mas ali no centro inteiro ela diminuiu muito, Isso. né? Na frente do terminal ali, Para da você, estação. para a gente mexer, para a gente cutucar, mexer, a gente tem que ter recurso, né? A gente depende de um governo do estado de São Paulo, de um governo federal. Infelizmente, Morato depende muito de verbas, né? Quantas ruas foram pavimentadas agora recentemente através de recursos do governo estadual, do FUMEF, do projeto Respeito à Vida, que é um programa da Secretaria de Trânsito lá de São Paulo. Sim, a gente depende muito deles, né? Por mais que a gente tenha, é como se fosse a nossa casa. Eu tenho vontade de quebrar, um exemplo, a parede A, a parede B, mas eu só posso quebrar se eu tenho dinheiro. Se eu não tiver o dinheiro, por mais que eu ache que aquela parede está me atrapalhando, eu não Tem que posso esperar. mexer. É mais ou menos isso, né? E eu entendo o que você está falando. na Eu frente também do- acho, eu também Ali acho. na frente do Federzone, já na entrada da estação, você vê o espaço que a gente tem. Foi feito ali. um bolsão, a prefeita ela chegou a fazer um bolsão lá, né? Para tentar ajudar na questão dos motoristas de aplicativo e tudo mais, mas é complicado, porque é bem isso, né? A gente precisa ter o recurso para fazer. Porque, imagina só, a gente, não falando que a sua ideia não é uma ideia boa, mas se a gente começar a mexer, a quebrar tudo aquilo agora, quem mora numa rua que não tem pavimentação vai pensar o quê? Agora, nesse exato momento. Poxa, podia estar pavimentando a minha rua. Vai fazer o que já está pronto na cabeça do cara que, quando chove, e ele fala com razão, né? Quando chove ele não consegue sair de casa, muitas vezes deixa o carro na avenida porque ele não consegue entrar. Então o gestor ele tem que Balançar o negócio, né? Eu vou deixar o Rosel te fazer uma pergunta que ele está se coçando. Não, Acho que ele gostou de falar com você. Eu acho que ele Gostou, parceiro? eu acho que ele é seu parceiro. Gostou, parceiro? Eu acho que ele é seu parceiro. Porque eu notei que a gente está conversando e ele deixa eu falar com o Adriano, deixa eu falar com o Adriano. A sua fala também, ela é pertinente, certo? Eu diria o seguinte, o que precisa ali é despertar mais moção pelo fato nós temos ônibus e questão de aplicativo. Isso mesmo. Tem que dar liberdade para os aplicativos, para quem está, os transeuntes passar. Nós conseguimos um bolsão ali em frente ao Mercado Coral, descendo ali perto do farol ali, perto da Igreja Católica São Benedito. Sim. Nós tivemos uma reunião com o padre Edilson e ele relatou que lá, devido ao ter o comércio lá embaixo, o pessoal às vezes tinha dificuldade, o farol lá e tal. Levei a secretária lá. É o que eu falo, a política a gente tem que sentar, tem que conversar, tem os pós, tem os contras. Eu levei a secretária, eu lembro que o vice-prefeito na época foi também com a gente. Chegamos a um acordo e graças a Deus a gente conseguiu lá fazer, e ficou bom. É uma saída. Adriano, que o pastor falou é uma saída. Porque essa semana, por exemplo, 6 cedo, estamos indo para o trabalho ali, e ali na Bet. Eu não consigo entender porque não dão atenção para aquilo. Todos que vêm ali que saem ali do antigo Miara, que vai subir a Princesa Isabel, ninguém para. E sendo que a principal ali, ela está me indicando que é aquela que vem do trás do dia. Sim. Então quem vai subir tem que parar. Eu acredito que tinha que ter alguma coisa escrita ali. Tinha. Tanto é que essa semana passou um motoqueiro por mim rapidinho. Quando chegou ali, ó, o carro bateu. Tá certo? Eu falei, só concluindo a fala, só se eu já fazer um comentário geral. Outra coisa que eu não concordo é aquela, para mim pegar a saída de frente do Coral para subir para Santa Casa, tem que fazer por trás é muito íngreme, o negócio, o caminhão bate a traseira,
Rapaz, vira uma bagunça. Eu não sei como é que se pensa ali para que alguns caminhões que quer subir para Santa Casa, que não podem ir no farol para fazer isso, eu acho que tinha que se estudar melhor aquilo ali. São desafios do trânsito. São desafios. Você falou da Beth. Ali, na verdade, assim, nós temos uma indicação solicitando um estudo ao Departamento de Trânsito para que crie no município de Francisco Morato uma carga e descarga. Precisa. Um centro limitado como é o nosso. É inadmissível muitas vezes você... Hoje, por exemplo, ali na Hercílio Ferdesoni, próximo àquele monte de comércio que tem ali próximo ao Moratão, aqueles comércios que tem ali em cima, tem lotérica e tudo mais. Eu estava indo por uma visita lá no Esperança, super atrasado, que tinha que ir para a igreja e depois tinha que vir para o programa. Estava com um amigo que ia visitar um colega dele, e um caminhão parado de um lado, outro caminhão parado do outro, e eu olhei para o cara e falei... E o cara ainda ficou bravo comigo. O Ney que estava comigo falou, você viu? Eu falei, pois é. Eu falei, mas o cara tá tudo errado. Falta consciência. Falta muitas vezes fiscalização. E eu tô, como gestor, eu também não posso falar que não, tá tudo. Não, faltam algumas coisas. Já falei algumas vezes, eu tive, esses tempos atrás, uma reunião com a secretária e conversei com ela. Eu falei, secretária, coloca o pessoal do trânsito nas avenidas, faz o teste na Avenida A, citei a Avenida Hercílio Ferdesoni, porque é algo que me incomoda. Sabe por que me incomoda? Porque eu moro em Morato. Eu percorro essa cidade de cabo a rabo, vou de um lado para o outro sempre. Coloca os caras para fiscalizar. Fiscalizar, que eu digo, orientar, estacionar de um lado. Como que você estaciona dos dois lados da via, se passa ônibus? Aí o cara que está vindo do serviço, cansado, já ficou 2 horas num transporte público lotado. Aí ele olha e fala, rapaz, como é que eu vi uma questão interessante hoje, quando eu vim no serviço. Parece que a Moratense colocou um motorista de ônibus, que ele estava uniformizado, né? Aqui do lado do supermercado Manancial, para liberar os ônibus que estão vindo do terminal. Porque ali é uma loucura para sair aqui na avenida, né? Então ele ficou lá do outro lado. Eu achei interessante isso aí. Legal. Ele em cima lá na calçada, do outro lado da rua, mandando parar desse lado, os ônibus sair daqui para acabar o fluxo ali. Então, essa questão de... Essa rua aí, pastor, a gente, na nossa proposta, que eu falei que nós montamos, 2 ou 3 pessoas colocaram para a gente estudar, pedir para o trânsito estudar uma alternativa para aquele local. E nós colocamos, está na proposta, nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Foi falado disso. Tá, porque ali é muito importante. Eu falo porque eu levo a minha filha também na escola lá, todo dia. Você leva ali Sofro todo dia, eu sofro ali, realmente. Então, assim, e olha que dependendo do horário... Você consegue deixar sua filha na porta da escola? Não. É estranho isso aí. Não consigo. Eu fico olhando, não consigo. Não consigo. Bem, o correto seria ficar na porta da escola. Infelizmente ou felizmente, a gente estamos no final do terceiro bloco e o candidato ele vai fazer as considerações finais e a gente já caminha para o encerramento. Fica à vontade. Olha, primeiro eu quero agradecer vocês pelo convite. Foi uma alegria estar aqui, conversar, debater, num bom sentido, a política, boa política. E você sabe que o vereador, eu sempre falo que é o agente mais próximo, o agente público mais próximo da população, né? É ele que capta todas as informações, é ele que pega desde uma lâmpada que precisa ser acesa até um buraco, muitas vezes, que está na porta da casa do eleitor, é ele que leva até o Poder Executivo. E você sabe que desde 2020 eu me coloquei à disposição para realmente levar essa qualidade de vida para você e para toda a sua família. E você vai poder continuar contando comigo. Nós montamos um caderno de proposta para o ano de 2025 sensacional, que tem para todos os gostos, de cultura ao esporte. Eu tenho certeza que você vai ficar
apaixonado por tudo aquilo que nós já programamos para você. Muita coisa boa ainda vai vir. Nós conseguimos criar leis importantes, como leis que nós falamos aqui da questão dos carros abandonados hoje, que já é uma realidade, que você pode ligar, o trânsito vem, notifica, e a gente faz com que o proprietário tire aquele automóvel que está atrapalhando muitas vezes. Somos autor de leis que incentivam a doação de sangue, e eu tenho certeza que muito mais vai vir, porque você está falando com um vereador que vive a cidade de Francisco Morato intensamente. Então nós vamos trabalhar todos os dias para continuar levando qualidade de vida para você e para toda a sua família. Legal. Rosiel, tem a última fala? A minha fala é assim, gratidão por estar participando aqui junto com o pastor Tony, nessa noite também recebendo o Adriano, e nós pudemos conversar, uma conversa bastante interessante. Na verdade, ficou faltando muita coisa, tinha muita coisa para vir para a pauta. Mas tudo bem, nós vamos avançando. Veja aí que não é excelente, não. Tá certo? Eu agradeço você ter atendido o nosso pedido, né? E as portas estão sempre abertas. Eu acho que a gente vai ter outras e outras falas. O podcast Não Faz Bem Corta agradece a sua presença, a sua equipe, e por hoje é só. Corta.